Era uma noite comum em uma pequena cidade do Arizona. O som das serras elétricas cortava a floresta, e 7 homens trabalhavam lado a lado, sem imaginar que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria suas vidas para sempre. Uma luz intensa desceu sobre as árvores, tão brilhante que parecia vir de outro mundo. Em um instante, o silêncio foi quebrado por um grito, e um dos trabalhadores desapareceu diante dos olhos dos colegas. Seu nome, Travis Walton. O que aconteceu depois se tornaria um dos casos de abdução mais famosos e debatidos da história. Curiosofobia. Nas profundezas de uma floresta do Arizona, o silêncio da noite era interrompido apenas pelo som repetitivo das serras e machados. Um grupo de lenhadores trabalhava até tarde, cercado pelo cheiro de madeira cortada e pela sensação de que cada minuto de esforço significava sobrevivência. Era uma noite comum, uma rotina já conhecida por homens acostumados à dureza da vida ao ar livre. Mas, o que começou como apenas mais um dia de trabalho, em poucas horas se transformaria em um dos episódios mais misteriosos e controversos da história moderna. Eles estavam exaustos, cobertos de poeira e suor, prontos para encerrar o turno. O sol já havia se despedido, deixando no horizonte uma linha tênue de luz laranja que desaparecia lentamente. Foi então, em meio à escuridão crescente, que algo incomum surgiu, uma claridade intensa que parecia não pertencer àquele mundo. Imagine estar no coração de uma floresta, longe de qualquer cidade, e de repente ser atingido por uma luz tão forte que parecia cortar as sombras da noite como uma lâmina. Para aqueles homens não havia dúvida, estavam diante de algo que a ciência ainda não podia explicar. A luz vinha do céu. Um objeto, pairando silencioso acima das copas das árvores, refletia tons metálicos e emitia um brilho quase hipnótico. Travis Walton, o mais jovem do grupo, não conseguiu resistir. Movido por uma curiosidade que beirava a imprudência, ele avançou em direção ao fenômeno. Seus colegas gritaram, imploraram para que parasse, mas Travis parecia enfeitiçado. É nesse ponto que a história muda de ritmo. O que poderia ser apenas mais um relato de luzes estranhas no céu se transforma em algo completamente diferente. Travis não apenas observou, ele se aproximou demais. Quando estava a poucos metros do objeto, uma rajada de energia atingiu seu corpo. O impacto foi devastador. Seus colegas, horrorizados, viram Travis ser lançado ao chão como se tivesse sido atingido por um raio invisível. A cena foi tão rápida quanto violenta. O silêncio da floresta foi rompido por gritos de pânico e pela corrida desesperada dos homens que fugiram sem olhar para trás. Esse momento foi crucial. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Eles acreditavam que Travis estava morto. E quem poderia culpá-los? A cena parecia a saída de um pesadelo. Mas fugir não trouxe alívio, apenas mais medo. Alguns minutos depois, tomados pela culpa e pela necessidade de confirmar o que havia acontecido, decidiram voltar. Mas Travis não estava mais lá. O local estava vazio, marcado apenas pela lembrança da luz e pela sensação de que algo impossível havia ocorrido. Foi nesse instante que a história deixou de ser apenas entre eles e passou a envolver toda uma comunidade. Um homem havia desaparecido diante de várias testemunhas. Um desaparecimento sem rastros, sem explicação e que em breve ganharia o mundo. O grupo, confuso e em choque, correu até a cidade mais próxima para pedir ajuda. As palavras saíam entrecortadas, misturadas ao medo de não serem acreditados. Afinal, como explicar que um companheiro de trabalho havia sido atingido por uma luz vinda de um objeto voador e simplesmente desaparecido? O relato soava absurdo até para eles mesmos. E ainda assim, a convicção em suas vozes impressionava. Eles não pareciam estar inventando uma história. Estavam aterrorizados. E esse terror foi a primeira pista de que algo realmente fora do comum havia acontecido naquela floresta. Enquanto as autoridades organizavam buscas, os homens envolvidos no caso se viam divididos entre o medo de serem acusados e a esperança de que Travis pudesse reaparecer. Mas à medida que as horas se transformavam em dias, o peso da ausência só aumentava. O desaparecimento de Travis Walton deixava de ser apenas um mistério para se tornar um enigma que desafiava explicações lógicas.
E o que mais chama atenção é que não se tratava de um avistamento isolado. Não era uma luz no céu vista por uma única pessoa. Era um grupo inteiro, todos contando a mesma história, todos descrevendo o mesmo momento de terror. A noite da luz no céu havia marcado para sempre aqueles homens. O desaparecimento de Travis não seria apenas um drama pessoal ou local. Ele se transformaria em um caso que ecoaria muito além da pequena cidade, envolvendo imprensa, autoridades, céticos e crentes. Um caso que, em pouco tempo, se tornaria uma das histórias mais debatidas da ufologia mundial. E se fosse você naquela floresta, acredita que teria coragem de encarar o desconhecido? Deixe sua resposta aqui embaixo. A ausência de Travis transformou-se rapidamente em histeria coletiva. No amanhecer seguinte, o silêncio da floresta foi quebrado pelo som das botas dos policiais, dos cães farejadores e dos voluntários que varriam cada metro quadrado em busca de respostas. A pequena cidade, antes tranquila, agora respirava desconfiança, medo e uma sensação crescente de que algo impossível havia acontecido. Os companheiros de Travis foram imediatamente colocados sob suspeita. Para muitos, a ideia de que ele tivesse sido levado por um objeto voador era simplesmente absurda demais. O mais lógico era pensar que eles haviam brigado, que um crime havia ocorrido e que agora tentavam encobrir tudo com uma história improvável. E o olhar da comunidade se voltou contra eles. Afinal, como acreditar que um homem havia sido atingido por um feixe de luz e desaparecido diante de várias testemunhas? O enredo parecia ficção científica demais para ser verdade. Enquanto as buscas continuavam, a pressão aumentava. Interrogatórios longos, olhares desconfiados e a presença constante da polícia colocavam os homens no centro de um turbilhão. Cada detalhe de seus depoimentos era analisado, cada contradição apontada. Mas, curiosamente, suas versões permaneciam consistentes, como se estivessem presos a uma mesma memória aterrorizante. Foi então que decidiram submeter o grupo a testes de polígrafo, uma estratégia para descobrir se estavam mentindo. O resultado surpreendeu até mesmo os mais céticos. Todos, com exceção de uma leitura inconclusiva, passaram. O detector de mentiras não encontrou sinais de fraude em seus relatos. Esse resultado não trouxe alívio. Pelo contrário, apenas ampliou o mistério. Se não estavam mentindo, então o que realmente havia acontecido com Travis? Onde estava seu corpo? A cada hora que passava, a hipótese de assassinato se tornava mais frágil, mas também mais desesperadora era a ausência de respostas. O tempo é cruel em situações assim. Cada minuto sem notícias fazia crescer a pressão da imprensa, que já cobria o caso com fervor, transformando o desaparecimento em manchete nacional. Era impossível ignorar. A narrativa de um homem levado por uma nave no coração da floresta era simplesmente irresistível para os jornais. As buscas se estenderam por dias. Helicópteros cruzavam o céu, cães farejavam o chão, homens entravam em cavernas, rios e colinas. Nada. Nenhum vestígio de Travis, nenhum objeto pessoal, nenhuma pista que indicasse onde ele poderia estar. A ausência se tornava um enigma absoluto. É nesse ponto que a linha entre investigação e desespero começa a se misturar. As autoridades já não sabiam se estavam procurando por um desaparecido, por um corpo ou por algo que não podiam compreender. E foi nesse vácuo de incertezas que surgiram as primeiras teorias. Para uns, Travis havia sido vítima de uma emboscada. Para outros, tudo não passava de um elaborado golpe publicitário. Mas havia aqueles que acreditavam que sim, algo do céu havia descido até aquela floresta e levado um homem comum para um destino desconhecido. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava sustentar qualquer versão. O que mais impressionava era a consistência dos relatos do grupo. Eles não apenas repetiam a mesma história. Eles a sentiam, carregavam a expressão de quem testemunhou algo que jamais poderá esquecer. Enquanto isso, famílias e amigos de Travis viviam um pesadelo sem fim. Cada noite era mais longa que a anterior, cada amanhecer trazia uma nova onda de esperança e frustração. A cidade, antes unida, agora estava dividida entre acreditar e duvidar, entre apoiar os companheiros de trabalho e acusá-los em silêncio. E é exatamente nesse clima de incerteza que o caso começou a ultrapassar fronteiras.
Ufólogos, curiosos e até autoridades de fora começaram a se interessar pelo mistério. Afinal, se fosse verdade, não estaríamos diante de apenas um desaparecimento, mas de um contato direto com algo além da compreensão humana. Qual a sua opinião sobre a misteriosa abdução de Travis Walton? Conte pra gente aqui nos comentários. Por 5 dias inteiros, a floresta guardou seu segredo. A cada passo nas trilhas, os homens pareciam sentir o peso de olhos invisíveis os observando. Até que, quando já não havia mais esperança, quando a tragédia parecia irreversível, a história deu sua reviravolta mais inesperada. Foi nesse momento que o impossível aconteceu. Travis Walton reapareceu, confuso, frágil e profundamente marcado pelo que havia vivenciado. O homem que muitos acreditavam estar morto estava de volta, trazendo consigo não apenas vida, mas um relato que mergulharia o mundo em um dos testemunhos mais perturbadores da história da ufologia. O retorno de Travis não trouxe o alívio imediato. Ele foi encontrado próximo a uma estrada, desorientado, vestido com as mesmas roupas do dia em que desaparecera. Mas seu corpo parecia esgotado, como se tivesse atravessado um abismo entre mundos. Ao acordar, a primeira palavra que conseguiu pronunciar foi um pedido por ajuda. As marcas estavam no rosto, nos olhos arregalados, no tremor das mãos. Era evidente que algo o havia traumatizado profundamente. Mas a questão que todos faziam era a mesma. Onde ele havia estado durante aqueles 5 dias que pareciam um vazio absoluto? À medida que sua mente recuperava fragmentos de memória, Travis começou a revelar um relato que parecia desafiar a lógica. Ele contou ter acordado em um espaço iluminado, cercado por figuras humanoides de aparência estranha, com olhos grandes e profundos, que o observavam em silêncio. A descrição lembrava as representações clássicas de seres extraterrestres, mas com um detalhe marcante. Havia também formas mais semelhantes a humanos, como se diferentes entidades dividissem o mesmo espaço. O que torna esse testemunho ainda mais perturbador é a maneira como Travis descrevia o ambiente. Não eram apenas paredes metálicas ou máquinas, era como estar em um espaço orgânico, quase vivo, onde a tecnologia parecia se fundir com algo biológico. Essa fusão entre ciência e o desconhecido causava nele uma sensação constante de aprisionamento. Segundo seu relato, ele tentou resistir, lutou contra o pânico e buscou escapar. Em determinado momento foi levado a uma sala onde uma figura de aparência quase humana o observou em silêncio. E então, tudo se apagou. Quando recobrou os sentidos, já estava de volta à Terra, abandonado na estrada, como se tivesse sido devolvido deliberadamente. Esse detalhe é um dos mais intrigantes. Não se tratava apenas de um sequestro ou de um experimento. A forma como Travis descreve seu retorno sugere que houve uma decisão, como se aquelas entidades o tivessem libertado no exato momento em que quisessem. O impacto desse relato foi devastador. A imprensa se lançou sobre Travis e sua família, transformando sua vida em um espetáculo público. Para alguns, ele era a prova viva de que não estávamos sozinhos no universo. Para outros, não passava de um farsante em busca de atenção. A polarização foi instantânea e implacável. Mas havia algo que as críticas não conseguiam apagar: a consistência dos depoimentos. Travis não apenas mantinha sua versão, como também sua narrativa era coerente com o que já havia sido investigado em outros supostos encontros extraterrestres. O detalhe da luz intensa, a perda de tempo, o trauma físico e psicológico, tudo isso encaixava em um padrão que intrigava pesquisadores há décadas. Ainda assim, a vida de Travis jamais voltou a ser a mesma. Ele se tornou, ao mesmo tempo, uma figura de fascínio e de desconfiança. Cada aparição pública, cada entrevista, cada palestra trazia de volta os fantasmas daqueles dias em que esteve ausente da Terra. E o mais marcante é que, mesmo décadas depois, Travis jamais negou o que viveu. Ao contrário, continuou reafirmando sua experiência, mesmo diante do peso da dúvida e da descrença. Essa insistência em manter a própria verdade tornou seu caso um dos mais estudados e debatidos da história da ufologia. O legado do caso Travis Walton se estendeu muito além da pequena cidade de Snowflake.
Ele se tornou referência, inspiração para filmes, livros e pesquisas. Mas, mais do que isso, abriu uma ferida que jamais cicatrizou. A possibilidade de que seres de outros mundos não apenas nos observem, mas nos levem, manipulem e depois nos devolvam, como peças de um experimento insondável. E quando observamos friamente, percebemos algo ainda mais inquietante. Não se trata apenas de acreditar ou duvidar de Travis Walton. Trata-se de aceitar que, em algum momento, a realidade pode escapar do nosso controle e nos confrontar com algo que desafia tudo o que pensamos saber sobre o universo. A história de Travis é, acima de tudo, uma cicatriz no imaginário humano. Um lembrete de que o céu noturno guarda segredos que talvez nunca possamos compreender. Seu desaparecimento, sua volta e seu testemunho permanecem como uma das narrativas mais poderosas e perturbadoras já registradas, ecoando a pergunta que ninguém consegue responder. E se for verdade? Se for verdade, então o caso Travis Walton não é apenas a história de um homem. É a história de todos nós, porque sugere que em qualquer floresta escura, em qualquer estrada deserta, podemos ser observados e talvez escolhidos. O caso Travis Walton continua a ecoar como uma das histórias mais perturbadoras da ufologia moderna. Mas a pergunta que fica é inevitável: até onde vai a verdade e onde começa o mistério? E você, acredita que Travis realmente foi levado por seres de outro mundo ou tudo não passou de uma farsa coletiva? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre esse caso que dividiu o mundo. Se você gosta de mergulhar em histórias enigmáticas como esta, inscreva-se no canal Curiosofobia. Ative o sininho para não perder nenhum episódio e compartilhe este vídeo com quem também adora explorar os segredos que a realidade insiste em esconder.